Bem-vindos a mais uma aula. Você já entendeu o mecanismo do consórcio, você já entendeu um pouco mais da realidade disso e você também entendeu como é que funcionam os lances e outras modalidades de crédito no Brasil. Eu fiz questão de, nas aulas anteriores, dividir o que é um ativo do que é um passivo e de trazer para você como é que funcionam as modalidades de crédito fora desse mecanismo que é o consórcio. Por que isso? Porque para quem não tem comparativo, quem não entende outras modalidades de crédito, pode esperar qualquer coisa, porque quem não tem comparativo não tem direção. Então, para você ter uma direção, poxa, eu sei que o financiamento custa tanto, que o capital de giro custa tanto, se o consórcio custar tanto, ele está barato. Então, se você tem um comparativo, você sabe tomar uma decisão se está bom ou está ruim. Tá? Então, eu trouxe essa realidade para você. E agora, nessa aula, eu quero te explicar o que dá para fazer com o consórcio. Eu fiz uma lista aqui e depois a gente vai aprofundar em cada uma delas em aulas separadas. Tá? Aqui é só para você entender o que é possível fazer. Por exemplo, eu posso comprar imóveis e automóveis para uso próprio, passivo, uso passivo. Poxa, mas eu preciso. Se eu preciso, eu vou comprar, mas que seja com a taxa mais barata. Então, eu posso comprar imóveis e automóveis. Eu posso comprar imóveis e automóveis para locação, tá? Olha só, eu vou até dar uma palhinha disso aqui, porque isso aqui é muito interessante, mas depois eu vou fazer uma aula específica para isso. Eu tenho atendido muita gente que quer comprar carros, alguns são frotas de carros, para alugar, porque é um mercado muito aquecido. Vamos pegar a galera que faz Uber. A galera que faz Uber paga R$ 2.200 num carro para fazer um Uber, tá? Só que, poxa, ele se mata de trabalhar ali e não consegue isso. E muitas vezes ele não tem o crédito aprovado para alugar o carro lá. Muitas vezes ele não consegue fazer isso. Aí ele tem duas opções que ele recorre para conseguir. Primeiro, ele precisa ser aprovado em algum lugar. Aí você pega Localiza, você pega Movida, Unidas, elas não querem aprovar para ele. Ele vai ter que procurar alguém que aprove. Aí entra nas locadoras menores. As locadoras menores, o que elas fazem? Elas compram carros de pessoas mais endividadas, então elas compram carros abaixo do preço, não são carros 0 km que elas encomendam da fábrica igual as grandes locadoras, e por isso o custo do aluguel fica menor. Só que ainda assim é muito lucrativo para quem compra carros para alugar. Você já deve ter ouvido falar de várias pessoas que têm canais no YouTube aí vendendo curso de como você comprar carros de leilão para poder pôr para locação. Tá? E tem muita gente fazendo isso, muita gente mesmo. Por quê? Cara, viu como é que explodiu nos últimos 4 ou 5 anos o mercado de Uber no Brasil? E, sinceramente, se não fosse o Uber no Brasil, o Brasil estaria muito pior depois daquela crise do governo Dilma, depois da crise da pandemia, depois da atual crise com um déficit bilionário que está já em 2024, registrado do ano passado. Tá? Então, se não fosse a Uber, o Brasil estaria muito pior, porque teria muita gente que não teria o que pôr na mesa, não teria carro circulando, porque a galera não teria dinheiro para pagar o financiamento. Tá? Então a Uber segurou e ela vai continuar segurando muita coisa aqui por muito tempo. Então, como eu tenho uma demanda de pessoas, motoristas de aplicativo aqui, precisando de carro para alugar, para gerar renda para a própria família, eu tenho uma demanda muito alta de carros para locação. E eu tenho uma dificuldade, uma barreira de entrada muito grande para as grandes locadoras. Então tem muita gente que pega um consórcio, compra um carro de oportunidade, compra um carro abaixo. No consórcio ele consegue espaçar isso num prazo de 90 meses, então a parcela fica pequenininha. Então ele pode cobrar R$ 2.000 na locação do carro, R$ 1.800 na locação do carro e pagar R$ 300, R$ 400 de parcela. Olha o lucro que ele tem. Ou seja, com um carro, ele paga o consórcio de 3 carros, 4 carros. Então ele consegue multiplicar. Poxa, eu comprei um, e agora? Tá entrando dinheiro, eu faço consórcio de mais 3. Se paga o que o locatário está pagando de parcela, paga o consórcio, e ainda o consórcio do carro que ele está usando, e ainda paga o consórcio de outros 3 consórcios, outros 3 carros, para comprar mais. Então você consegue alavancando a sua frota. Isso é para quem gosta desse mercado, tá? Desse exemplo do carro, tem a mesma coisa para imóvel. Imóvel eu gosto muito, porque eu ponho para locação e o cliente paga o resto para mim. Aí, quando ele paga, vai quitando, vai quitando, vai quitando. Em 18 anos, você tem o imóvel quitado. 18 anos, você tem um patrimônio te gerando renda passiva. 18 anos, provavelmente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você já vai estar aposentado. Se você não tiver o imóvel, você não vai ter a renda dele. E aí você pode, talvez, depender do INSS, isso se você não tem uma previdência privada. Então, poxa, o INSS está pagando o quê? No máximo um teto de R$ 6.000. Se você está acostumado a ganhar 12, isso vai ser um problema para você, né? Então, poxa, eu quero ganhar uma renda de tantos mil quando eu for aposentar. Então, eu tenho que plantar minha aposentadoria. Então, você compra um consórcio de imóvel agora, vamos pegar uma média de contemplação a cada 60 meses.
Então, olha só. Comprei um consórcio de imóvel, contemplei em 60 meses. Quanto que eu paguei no imóvel até agora? Eu paguei 20%. Quem vai pagar o restante é o inquilino. Então, paguei 20%, comprei imóvel, depois de 60 meses, está em locação agora. Só que quem está pagando a parcela do consórcio é o inquilino. Então, está sobrando o dinheiro de consórcio na minha conta, parou de sair. O que eu faço? Faço mais um consórcio. Mais 60 meses eu compro outro. Você vai repetindo isso, repetindo. Daqui a pouco, daqui a, sei lá, 20 anos, você já está com no mínimo 4 imóveis. E no mínimo um deles está quitado. E aí você vai quitando os outros a cada 5 anos você vai quitando os outros. E isso vai te gerando renda passiva. Ou seja, você vai plantando a sua aposentadoria. Quanto que você pagou nos imóveis? Cara, no mínimo aí, vamos pegar um valor baixo. Se eu contemplo em 30 meses, 10% do imóvel que eu paguei. Se eu contemplo em 90 meses, eu paguei 30% do valor do imóvel. Então, se você tem condições hoje, enquanto está na ativa, de plantar esse investimento em patrimônio para a sua renda passiva lá na frente, e ainda assim, olha só, isso aqui que é interessante, diferente de muita previdência privada por aí. Previdência privada, enquanto eu estou em vida, eu estou recebendo salário. Legal. Mas você vai deixar o que para os teus filhos? Tem gente que não liga para isso hoje em dia. Cara, a Bíblia fala que é para deixar. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas você faz um patrimônio, tá te gerando renda passiva, no dia que você se for, sua família não vai ficar desamparada. Tá? Então, existe a possibilidade de você investir para alocação de automóveis e imóveis. Posso fazer construção com consórcio, Léo? Pode fazer construção. Como é que funciona? A maioria das administradoras, você vai ter que fazer o cronograma físico e financeiro. Depois da contemplação, é claro. Fiz o consórcio, contemplei. Cronograma físico e financeiro padrão da Caixa Econômica Federal. Tá? Fiz o cronograma físico e financeiro, aí você vai receber o dinheiro conforme o andamento da obra. Se você dividiu a sua obra em 2 etapas, você vai receber em 2 etapas. Se você dividiu em 5 etapas, você vai receber em 5 etapas. Quem vai fazer o cronograma físico e financeiro? Você, seu engenheiro, seu arquiteto. Tá? Posso usar o FGTS, Léo? Pode. Você pode usar o FGTS para amortizar o valor do seu consórcio, você pode usar o FGTS como lance, você pode usar o FGTS para antecipar a quitação. Tá? Reforma de imóveis. Posso fazer uma reforma? Pode. Então você faz um contrato de reforma, pelo menos na Ademicon você só faz o contrato. Tem algumas administradoras que vão exigir que você faça também um projeto de reforma, assim como é a construção. Tá? Aqui na Ademicon não. Aqui na Ademicon a gente só precisa do contrato assinado por um engenheiro, um arquiteto, ou notas fiscais. E tendo esse contrato de reforma, o dinheiro cai na sua conta após a contemplação. Então, poxa, eu contemplei 100 mil aqui e quero fazer uma reforma no meu imóvel de 400. Eu posso fazer um contrato de reforma, recebo esses 100 mil na minha conta e aí eu pago a reforma do jeito que eu quiser. Sem cronograma, sem ter que ficar prestando contas, sem nada disso. Tá? E é esse mesmo mecanismo do contrato de reforma que muita gente usa para levantar capital de giro. Eu tenho um imóvel, eu vou fazer um contrato de reforma, recebo dinheiro na minha conta e aí eu uso o dinheiro como quiser, porque não existe uma fiscalização, acompanhamento de obra. Tá? Então você consegue levantar capital de giro nesse mesmo mecanismo de reforma de imóvel. Tá? Outra opção, poupança forçada rendendo mais do que o INCC. Olha só, o consórcio ele é corrigido no imóvel por INCC, no automóvel aqui na Ademicon por IPCA, por INPC, tem alguns que são IPCA, tem alguns que são FIP, aqui é INPC, tá? Índice Nacional de Preços do Consumidor. E no imóvel, Índice Nacional da Construção Civil. Então vamos pegar o caso do imóvel aqui, para você que quer guardar dinheiro, fazer como uma poupança forçada. Poupança gera aquela crença de que, poxa, não rende nada, é ruim. E realmente não rende nada, é ruim, é péssimo. Geralmente é muito menor do que a inflação e você perde dinheiro com isso. No consórcio, não. O consórcio ele é assim, ele é corrigido pelo INCC e essa correção acontece uma vez ao ano. E o detalhe mais importante de todos é que quando você não está contemplado, o INCC incide também no valor do seu crédito e não só na sua parcela. Tá? Então, se eu não estou contemplado ainda, vamos supor que eu tenho um crédito de 100 mil reais. Quanto que é a parcela de um crédito de 100 mil reais? A parcela reduzida é 336 reais. Então, vamos supor que eu paguei por um ano. Eu paguei 3.900 reais por um ano num crédito de 100 mil. Então, grave esse número. Eu paguei 3.900 reais em 12 meses num crédito de 100 mil. Aí vem o INCC que em 2023 bateu 3,37%. Em cima de 100 mil, rendeu ali 3.370 reais. O crédito que era de 100 mil passou a ser 103.370. Então, 3.370 de rendimento. Só que, olha só, eu paguei 3.900
de parcela no consórcio e rendeu 3.370, são 90% de rentabilidade. Tá? Então, você simplesmente guardando o dinheiro, pagando o boleto, poupança forçada, você tem um rendimento superior a qualquer renda fixa por aí. Muito superior a uma poupança, por exemplo. E você ainda pode, daqui para frente, lá na frente, quando contemplar, você adquire um bem, compra um imóvel, põe para locação, ou você revende sua carta contemplada, que é uma outra modalidade que eu vou entrar aqui agora, que é assim, ó. Imagina que você vai fazer um financiamento, você vai lá dar 30% de entrada e assume umas parcelas ali para pagar o restante, só que nisso tudo você vai pagar 200% de juros, 100% de juros. Vamos pegar o normal aqui, 140% de juros. Tá? Esse é o normal. É o mais comum de se ver, 240, né? O valor normal mais 140. Então, por exemplo, se eu comprar um imóvel de 100 mil, eu pago 240 nele no financiamento ao todo. Tá? Então, poxa, você vai dar 30% de entrada e ainda vai pagar isso tudo de juros. Se eu der 30% de entrada num consórcio contemplado, eu posso até pagar um lucro do investidor que veio antes de mim e ainda vai sair mais barato do que o financiamento. Então, vamos fazer uma conta aqui. Ó. Imóvel de 100 mil, você vai dar 30 mil de entrada e você vai pagar 240 por ele ao longo do tempo. Então, se deu 30 mil, vai pagar 240. Se eu achar uma contemplada aqui de 40 mil reais, onde 30% eu vou abater do saldo devedor, parcelas que o consorciado anterior já pagou, ele pagou ali, tipo, 60 meses e contemplou. Só que ele pagou 30 mil. Eu vou dar 30 mil para ele, mais 10 que é o lucro dele. Mais 10 que é o lucro dele. E assumo as parcelas. No máximo eu vou pagar ali no consórcio, em torno de, no mesmo imóvel de 100 mil, eu vou pagar 150. Então, olha só, eu saio de 240 mil do financiamento para pagar 150 aqui no consórcio contemplado. Então, isso faz com que o mercado de cartas contempladas seja muito aquecido. Porque quem não quer pagar os juros do financiamento e tem o valor de entrada, ele consegue comprar uma carta contemplada para comprar o imóvel dele, ou para fazer um processo de reforma, ou para fazer uma alavancagem de capital. Então, se eu tenho um mercado aquecido, querendo cartas contempladas, eu tenho também, na outra ponta, eu sou obrigado a ter, na outra ponta, um público de investidores que compram cartas contempladas para, quando contemplarem, eu vender essas cartas com juros. E aí onde entra aquilo que eu falei para você, que você pode colocar dinheiro no mercado como se fosse um banco. O banco empresta dinheiro às pessoas e ele recebe uma taxa de juros ali, que muitas vezes é abusiva, é uma taxa muito alta, para eles é uma rentabilidade muito alta. Só que você pode aplicar isso também no mercado. Você pode ser o banco de muita gente. Então você faz a carta contemplada, quando contempla, você libera esse crédito no mercado e recebe os juros por isso, e recebe à vista. Então, por exemplo, vamos pegar esse crédito de 100 mil reais, parcela de 336, contemplei em 12 meses, paguei 3.900 reais. Quanto que eu vou receber numa carta contemplada? Geralmente é 30% do valor do crédito, o valor da recompra. Então, vamos colocar 25% para ser conservador? A pessoa pagou 25% pela minha carta contemplada. Só que eu só paguei 3.900. Ou seja, eu tive um lucro de 21.100 reais, tendo investido 3.900. Olha a loucura que é essa rentabilidade de 700%. Coisa que uma renda fixa, uma ação nunca vai te dar. Tá? No máximo, um Bitcoin ainda corre um risco absurdo de cair. Então, Léo, e se eu demorar para contemplar? Estatisticamente, se você demora até 60 meses para contemplar, ainda vale a pena você vender a carta contemplada. Se você demora mais que isso, não compensa vender. Mas aí isso não quer dizer que consórcio não vai valer a pena. Presta atenção, tem muita gente que fala, faz consórcio para carta contemplada e esquece o resto. Só que se eu demorar 60 meses para contemplar, talvez não compense mais. Então, depois de 60 meses, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar o imóvel para locação. Eu paguei 20% do valor do imóvel e o cliente paga o resto. Então, passou de 60 meses, demorou mais de 60 meses para eu contemplar, aí eu vou para uma outra modalidade de investimento. Só que, estatisticamente, a gente vai fazendo jogadas aqui para que você seja contemplado em, no máximo, 60 meses. E a gente pulveriza essas cotas. Por exemplo, eu tenho um valor de parcela disponível aqui para investir de R$ 3.400, é um exemplo. Ou seja, eu posso adquirir um crédito de R$ 1 milhão. Mas eu não vou pegar uma cota de 1 milhão, eu vou pegar 10 cotas de 100 mil para todo mês, ou cada semestre, eu ir contemplando pelo menos uma cota e vou antecipando o lucro. Então, se eu posso ter de 100 a 1.000% de rentabilidade nos primeiros 60 meses aí, eu consigo fazer com que, pulverizando essas cotas, eu tenha uma lucratividade de 100 a 200% na média de todas elas.
tá? Sem o risco de, poxa, demorar tudo, o valor total para contemplar em 60 meses. Então, existe um mercado muito aquecido que a gente vai entrar em detalhes, eu vou mostrar aqui as contas no Excel para você, tá? Então, esse investimento em carta contemplada, ele é muito bom. Se você está pensando em investir, é interessante porque você não precisa estudar nada. Você não precisa acompanhar nada de notícia, não tem oscilação de nada. A única coisa que você tem que fazer é pagar a parcela em dia. Pagou a parcela em dia, por exemplo, se você compra comigo aqui na Demicon, a Demicon garante a recompra para você de cotas contempladas por lance fixo ou sorteio em até 60 meses. Consequentemente, contemplou num dia, no outro dia já tem uma proposta para você. Olha, a Demicon quer recomprar sua cota por tal valor. Você aceita? Se você aceitar, em menos de 5 dias o dinheiro está na sua conta. E a sua cota foi transferida para uma outra pessoa. Ou seja, quando a sua cota contemplada é transferida para outra pessoa, a outra pessoa está assumindo a dívida. Você não tem nenhuma parcela mais para pagar dela, tá? Mas você antecipou o seu lucro. Tá? Então, poxa, eu tive ali na carta contemplada, recebi o dinheiro. Preciso continuar pagando parcelas? Não. Você recebeu o dinheiro, foi transferida a cota para uma outra pessoa. Tá? Basicamente é isso. Agora vamos lá. Quitação de financiamentos. Dá para fazer quitação de financiamento com consórcio? Dá. Existe um processo chamado de interveniente quitante. E você pode a qualquer momento usar o consórcio para quitar o financiamento. E com isso você vai fugir dos juros. Então, poxa, Léo, eu tive que fazer um financiamento porque eu não conhecia muito bem na época, então eu acabei entrando. Ou, poxa, Léo, eu tive que fazer um financiamento porque eu precisava muito aproveitar, porque era uma oportunidade muito boa. Eu fiz o financiamento e agora eu quero quitar com consórcio. Tem como? Tem como, nos dois casos. Tá? Então você pode usar o consórcio sim para reduzir a taxa efetiva que você vai pagar no total do financiamento. Compra de imóveis de leilões. Não é toda administradora de consórcio que permite isso. Como eu disse numa das aulas anteriores, tem no máximo duas administradoras de consórcio que fazem isso. Uma delas é a Demicon, a outra eu não sei quem é, eu já ouvi falar, mas não lembro. Mas na Demicon, como é que funciona? Você tem duas opções. Saiu o imóvel lá de leilão, eu gostei dele, eu vou comprar ele com capital próprio. Então, por exemplo, o imóvel vale 400 mil, eu estou comprando ele por 200 mil. Então, eu com capital, supondo que eu já tenho a minha carta contemplada aqui, tá? De 200 mil. Eu vou pegar 200 mil meu, vou comprar um imóvel para garantir a velocidade na transação, porque quando você está no leilão, você tem 24 horas para pagar o boleto de quitação, o boleto de arrematação. Então, se eu tenho 24 horas, é pouco tempo. Então, eu vou lá, pago com capital próprio. Aí, eu pego a minha carta contemplada aqui e vou lá na Demicon. Demicon, eu comprei um imóvel ali, eu quero ressarcir esse dinheiro. Aí, a Demicon vai jogar na sua conta de volta. Então, nesse caso, você pagou o imóvel de leilão usando o consórcio, só que você precisava ter em mãos o valor do imóvel também, tá? Outra opção, poxa, não tenho dinheiro total agora, Léo, não tem como, outra forma? Tem. Se você já tem um imóvel aqui fora, o imóvel já é teu, já está quitado, está no teu nome, você pode fazer o seguinte, você pode usar o nome de terceiros também. Você pode deixar o outro imóvel aqui fora como garantia. Então, poxa, eu tenho uma casa aqui, eu vou deixar essa casa como garantia no consórcio, porque minha carta já está contemplada, já fizeram a avaliação do imóvel, tá tudo ok aqui. Quando eu arrematar o imóvel no leilão, a Demicon em 24 horas vai pagar o boleto de arrematação. Então, você comprou o imóvel de leilão usando consórcio, mas deixando um outro imóvel de garantia. Então, não tem avaliação no imóvel que você comprou de leilão, não vai ter nenhuma burocracia lá, é só o pagamento. Então, existem essas duas possibilidades aqui na Demicon de você fazer compra de imóveis de leilão. Crédito barato através do processo de reforma. Acabei já falando dele, que poxa, eu preciso de um crédito, eu vou fazer um contrato de reforma, recebo dinheiro na minha conta e aí uso como eu quiser, tá? É o mecanismo aí que a gente usa algumas brechas ali para poder fazer, tá? Mas é 100% legal. Estruturação de crédito, alavancagem de capital através do processo de reforma. A alavancagem todo mundo tá falando, cara, virou moda. Mas você precisa entender como é que funciona. Basicamente é assim, ó. Poxa, eu preciso de R$1 milhão, mas eu só tenho um lance de 100 mil. Dá para contemplar? Não dá. Tá sendo bem realista, não dá. Os lances hoje, 2024, 2023, 2022, a média de lances está sempre acima de 60% a 65%. Muito caro. Por quê? A galera tá fazendo isso aqui. Porque dando um lance de 65%, 70%, o custo do dinheiro sai 0,7%. Então, o custo do dinheiro sai muito barato. Então, é onde você nota que quase todas as administradoras de consórcio estão com lances altos porque estão fazendo alavancagem de capital. Porque na alavancagem vai sair um pouquinho caro, poxa, tem que ter uma entrada alta,
mas é 0,7%. Comparado a capital de giro, comparado a home equity, comparado a financiamento, tá lindo, é muito barato. Mas depende do que você vai fazer. Se você vai simplesmente comprar um imóvel, cara, talvez seja um pouquinho caro, 70% de lance. Mas se você vai levantar capital de giro, 70% de lance não é nada. Então tudo vai depender da finalidade. Então o que é a estruturação? Imagina que eu tenho lá uns 100 mil reais, preciso de 1 milhão. Eu vou pegar esses 100 mil reais, vou dar de lance numa carta de 150. E agora eu contemplei, recebi 150. Então no segundo mês eu vou dar um lance de 150. Vou contemplar uma carta de 200. No terceiro mês eu vou dar um lance de 200. Vou contemplar uma carta de 300. Então agora eu tenho 300 mil. Repara que eu comecei com 100, em 3 meses eu já estou com 300. Então no quarto mês eu vou dar um lance de 300, vou contemplar uma carta de 400. Agora tem 400 em 4 meses. Então, agora com 400 mil, no quinto mês eu vou ofertar de lance 400 e vou contemplar 600. Então, você vai multiplicando o capital ao longo do tempo. Como é que você faz isso? Você tem que respeitar um tripé. Primeiro item, você tem que ter um imóvel de garantia. O imóvel tem que ser averbado, tem que estar com a documentação aqui para você fazer um contrato de reforma nele. Então, além do imóvel, para fazer o contrato de reforma, você tem que ter um crédito inicial para começar a operação. E por último, você precisa ter prazo, porque esse dinheiro não é de imediato. Você vai demorar de 6 meses a um ano para fazer uma estruturação assim. Tá? Então, se você tem tempo, se você tem capital inicial e se você tem o imóvel de garantia, você consegue alavancar crédito através de imóveis quitados que você tenha. Tá? Então, essa é uma modalidade usando aquele contrato de reforma que eu já citei para você. Crédito mais baratos com troca de mãos. O que é a troca de mãos? Eu vendo de uma pessoa física para jurídica, eu vendo do pai para filho, de um irmão para irmão, de um amigo para um sócio. Então, peguei a carta contemplada, eu quero comprar o imóvel do meu amigo, só que na realidade não quero comprar não, eu só quero levantar capital de giro. Então, a gente vai combinar, eu vou comprar o imóvel dele, então o imóvel passa para o meu nome, tem que acontecer a compra e venda, tá? O imóvel dele passa para o meu nome e o dinheiro cai na conta dele. Só que, poxa, se você faz isso em casa, entre sócios, você consegue alavancar capital de giro nessa troca de mãos. Um exemplo um pouco mais simples, talvez mais realista para muita gente no mercado. Tá? Isso é muito comum que eu acabei de falar. Mas para muita gente no mercado, um carro é mais realista. Então, poxa, estou precisando de 50 mil reais aqui. Contemplei uma carta de 50 mil, vou comprar o carro do meu pai. Então, o carro do meu pai passa a ficar no meu nome, 50 mil cai na conta dele. Aí você fala para ele, ó, pai, continua usando o carro aí, deixa contigo, só tá no meu nome, me devolve 50 mil. Pronto, você levantou o capital através de um processo de troca de mãos. Tá? Compra de maquinário, renovação e ampliação de frotas, caminhões. Se você é frotista, você precisa fazer isso. E assim, a gente sabe que todas as empresas que têm frotas, elas têm um cronograma, ou deveriam ter um cronograma de renovação, de ampliação. E vamos pegar a renovação. Tem gente que faz a renovação aleatória, quando precisa, quando quebra um, aí eu preciso ter o capital ali para comprar outro, aí eu uso o valor dele como entrada, porque eu vendo mais barato. Tá? Eu tenho as empresas que fazem um cronograma para trocar fracionado, de tempos em tempos eu troco parte da minha frota, e eu tenho aqueles que de tempos em tempos trocam tudo de uma vez só. Então existe um certo planejamento para fazer a renovação. Agora, se você já tem um planejamento, será que não é mais inteligente, ao invés de pagar um financiamento, eu pagar um consórcio? Se eu já fiz o planejamento, eu posso pagar antes. Eu posso começar a pagar muito mais barato antes, para quando chegar lá na frente eu não ter surpresa, eu não ter que pagar um juros absurdo. Então existem maneiras de você usar o mecanismo do consórcio para reduzir o custo da sua renovação de frotas. E também para ampliar a sua frota de veículos sem ter um custo absurdo, que é o custo do financiamento. Tá? E o último aqui da minha lista é um seguro de vida. Olha só, olha a sacada. O consórcio ele tem um seguro prestamista, é um seguro em grupo. Como ele é um seguro em grupo, ele é mais barato porque ele considera uma média de idade mais baixa. Tá? Agora, se eu tenho uma pessoa de 50 anos de idade, 55, 60 anos de idade, essa pessoa de 60 anos de idade, se ela for fazer um seguro de vida, o seguro vai ser caríssimo, muito caro. Então, às vezes, compensa mais ela fazer um consórcio, paga uma entrada alta ali, deixa o dinheiro lá. Por que essa entrada alta? Para você entender o conceito. O consórcio tem seguro em cima do crédito mais taxa. Então, vou dar um exemplo de um crédito de R$1 milhão. Crédito de 1 milhão, a taxa do seguro, ele vai cobrir 1 milhão mais a taxa. Tá? A taxa do seguro cobre esses dois. Vamos supor que o senhorzinho veio aqui com 400 mil
e pagou antecipado ali 400 mil. Nem quer contemplar, para ele é seguro de vida, mas ele pagou 400 mil. O que acontece agora? Quando ele vier a falecer, esses 400 mil que ele já pagou, vai para a família dele sem passar por inventário, porque o seguro vai devolver para ele o que ele já pagou. E o que falta pagar, o seguro vai quitar. Então a família dele vai ter uma carta de crédito de 1 milhão quitada e não vai assumir dívida nenhuma. Está quitada uma carta de 1 milhão que vai para inventário. Então, quando ele fez isso, o que ele fez? Ele mandou um patrimônio de 1 milhão para inventário, para a família, e mandou também 400 mil em cash, sem passar por inventário, sem aquela burocracia, sem aquele tempo de demora. Então, tem muita gente que usa o seguro de vida para deixar um dinheiro rápido para a família, sem passar por inventário, e deixar um patrimônio também, muitas vezes, milionário para a família, sem precisar quitar. Tá? Então, é uma modalidade também que o consórcio permite que você faça, que é o seguro de vida, que é muito interessante. Tá? Muito interessante mesmo. Então, nos vemos na próxima aula.